No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Raquel será convidada para um jantar na casa de Bartolomeu, a fim de celebrar o bom momento da Paladar. Poliana a acompanha, empolgado com os elogios que a nova sócia vem recebendo. Mas quem não ficará nada contente com esse reencontro será Ivan, que dará de cara com Raquel assim que chegar à casa do pai. Um encontro inesperado que deixará o ambiente carregado de tensão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Heleninha não conseguirá conter a inquietação. Ao visualizar a localização de Ivan no celular, ela decide ir atrás dele, movida por um impulso desesperado. Ainda fragilizada emocionalmente, a artista confessará à psicóloga: "Por mais que eu tente, a Raquel ainda me incomoda. Ela apareceu quando eu estava ausente. Isso dói." Em meio a esse turbilhão emocional, a chegada de Aldeide promete chacoalhar os bastidores da trama. A irmã de Poliana retorna ao Brasil com um olhar atento e crítico. Disposta a colocar ordem nas questões mal resolvidas da família, Aldeide já avisará: não está aqui para fingir que nada aconteceu. Seu objetivo será desvendar verdades antigas e não tolerar armações. Aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo a novela. Heleninha, mesmo em crise, surpreenderá ao defender Ivan em uma conversa com Celina. Em um raro momento de lucidez, ela rebate as críticas com firmeza. "Ele pode ter errado comigo, mas sempre foi verdadeiro. Eu jamais vou deixar que falem mal do homem que eu amo." Celina escuta em silêncio, atingida em cheio pela culpa. E não para por aí. A empresária começa a se incomodar com a própria consciência. A parceria com Raquel, antes vista como uma aposta comercial promissora, agora soa como uma facada nas costas de Heleninha. "Fui eu quem deu a mão para Raquel quando ela mais precisava. Mas agora, ver a dor da minha sobrinha me corrói", desabafará. Do outro lado dessa trama, Maria de Fátima tentará mais uma vez recuperar o amor e o respeito da mãe. Mandará flores, fará ligações e até tentará surpreender Raquel com uma visita na Paladar. Mas a resposta será dura. "Não confunda meu silêncio com perdão. Eu ainda lembro do que você fez", dirá Raquel, fria, mas visivelmente abalada. Odete dá um tapão na cara de Fátima e a faz cambalear. "Vai embora daqui, sua pobre." Nos corredores da mansão Reutemann, o clima estará à beira do colapso. Após ser flagrada por Afonso na cama com César, Maria de Fátima será colocada para fora por ele, que não suportará tamanha traição. A decepção no olhar do rapaz contrastará com o desprezo no rosto da sogra, Odete Reutemann, que não perderá a chance de se vingar da nora, que tanto tolerou por conveniência. Mas antes de sair, Fátima exigirá ser ouvida e pela primeira vez mostrará que não teme mais a fúria da poderosa empresária. Odete estará parada na escadaria da sala, com o olhar fixo, braços cruzados e respiração pesada. Assim que Fátima começar a descer com a mala nas mãos, a voz cortante da matriarca interromperá o silêncio. "Burra, eu nunca imaginei que você pudesse ser tão burra. Eu te dei a chance da sua vida, garota. Te dei a minha confiança." A fala de Odete ecoará como um julgamento impiedoso. Fátima, sentindo o sangue ferver, deixará a bagagem no chão e encarará a sogra com altivez. "Confiança? Não se faça de santa, Odete. Você inventou uma função para mim, sim. Quis me transformar numa boneca decorativa, numa esposa modelo para enganar a sociedade. Eu era uma estratégia para você manter o Afonso calado, controlado. E eu aceitei, porque eu queria subir na vida. Mas chega." Odete estreitará os olhos, seu maxilar travará. Ela se aproximará lentamente, sem desviar o olhar. "Uma função mais do que honrosa para uma ninguém como você. Eu acolhi você. Você não passava de uma feirantezinha metida à espertinha, uma desclassificada. E ainda teve a ousadia de trair meu filho com aquele vagabundo do César. Você não vale nada, Fátima." A provocação, em vez de silenciar, incendiará a jovem que já estará com o orgulho ferido e a máscara de mulher refinada destruída. "Vamos falar a verdade, Odete. A sua família é um antro de fracassados. O Afonso acha que vai salvar o mundo com discursos ecológicos que ninguém ouve. A Heleninha, uma bêbada mimada que vive de porre em porre, só pensa nela.
E você? Você é só uma mulher amargurada, presa ao próprio nome como se isso significasse alguma coisa. Odete avançará mais um passo, mas Fátima continuará impiedosa. Ah, e a sua irmã, aquela parasita que vive às suas custas, mentindo e armando pelos cantos. Os seus filhos são uns inúteis. E olha, o que morreu sinceramente, esse teve sorte. Escapou de ter que conviver com essa família de doentes. O silêncio que se seguirá será denso. Num rompante de fúria, Odete erguerá a mão e desferirá um tapa forte no rosto de Fátima. O estalo ecoará pela casa. Fátima cambaleará, mas manterá a postura ereta, com o rosto latejando, sem desviar o olhar. Vá embora daqui, sua pobre. Nunca mais ouse pisar nessa casa, esbravejará Odete com a voz carregada de ódio. Nesse instante, Celina surgirá no alto da escada, ainda atônita, puxando o robe de seda com as mãos trêmulas. Gente, calma. O que está acontecendo aqui? Questionará, descendo lentamente, assustada com o clima. Fátima virará o rosto na direção da anfitriã, com os olhos marejados, mas ainda mantendo a pose. Sua irmã me agrediu, só porque eu tive a coragem de dizer as verdades que todo mundo aqui finge não ver. Celina se colocará entre as duas, tentando evitar uma tragédia maior. Odete, pelo amor de Deus, você não pode agredir uma pessoa dentro da sua própria casa. Isso é inaceitável. Mas a empresária estará irredutível. Ela não é mais bem-vinda, nunca foi. Tolerada, talvez. Bem-vinda, jamais, gritará apontando para a porta. A cena atrairá outros membros da casa. Afonso, ainda devastado pelo flagra da traição, surgirá atrás de Celina. Seus olhos estarão vermelhos. Ele verá Fátima e balançará a cabeça, decepcionado. Você destruiu tudo, tudo, Fátima, e ainda tem coragem de se fazer de vítima. Ela se virará para ele e, pela primeira vez, deixará escapar um traço de fragilidade. Você não entende? Eu fiz tudo isso por medo de perder o pouco que conquistei. Eu cresci ouvindo que não seria nada, que só teria valor se casasse bem, se fosse alguém. E agora você me vira as costas como se fosse perfeito. Afonso não responderá, apenas desviará o olhar, ferido demais para qualquer diálogo. Celina tentará conter a tensão, mas Odete avançará novamente, empurrando a mala de Fátima pela porta. Quer crescer? Então vá. Mostre para o mundo quem você é sem carregar meu sobrenome, porque a partir de agora você é só mais uma qualquer. Fátima, tremendo por dentro, mas orgulhosa por fora, puxará a mala e olhará para todos na sala. A vida dá voltas. Vocês vão ver, dirá com um sorriso debochado, limpando discretamente o sangue que escorria de um pequeno corte no canto da boca, resultado do tapa. Na calçada da mansão, sozinha, Fátima respirará fundo e tentará conter as lágrimas. Um carro passará devagar, reconhecendo-a. A ex-influenciadora, que há poucos dias estampava capas de revista como esposa do herdeiro da TCA, agora será apenas uma mulher com a mala na mão e o rosto marcado pela humilhação. Dentro da mansão, Celina fechará a porta e encarará Odete com um misto de desapontamento e medo. Você passou dos limites. Odete se virará lentamente, fria como uma pedra. Limites são para os fracos, Celina, e eu já tolerei demais aquela desclassificada. Ela teve a audácia de cuspir na mão que a alimentou. Mereceu cada palavra, cada tapa. Heleninha entrará na sala, ainda com um copo de uísque nas mãos, e ao ouvir a confusão perguntará: O que foi agora? A golpista foi embora, é isso? Só espero que tenha levado aquele César com ela. 2 porcos na mesma lama. Heleninha, você também não tem moral para falar de ninguém aqui dentro, retrucará Celina, já perdendo a paciência. Mas Odete apenas sorrirá, satisfeita, como se tivesse limpado a casa de uma ameaça. Ela queria me enfrentar, pois enfrentou e caiu. Do lado de fora, Fátima ligará para César, desesperada. Eles me expulsaram, César. Me humilharam. Você precisa vir me buscar. Do outro lado da linha, o silêncio. César ouvirá tudo, mas sua expressão não será de compaixão. E agora, Fátima? O que sobrou de você?
pensará ele antes de desligar, deixando-a ainda mais sozinha. Fátima cairá no choro, sentada na calçada. Seu mundo desabará, mas nem mesmo diante da queda, ela deixará de jurar vingança. Do lado de fora da mansão, Fátima continuará sentada no meio-fio, os olhos marejados, encarando o portão fechado como se fosse a materialização de todas as portas que lhe foram trancadas. O batom borrado, o rosto avermelhado pelo tapa e a mala aos seus pés comporão a imagem exata de sua queda. Uma mulher que ousou voar alto demais com asas emprestadas e agora despencava sem rede de proteção. Ela vasculhará a bolsa à procura do celular, mas a bateria terá acabado. Nenhum carro de aplicativo, nenhum motorista particular, nenhum amigo de ocasião para socorrê-la. Os antigos contatos não atenderão. Os novos farão questão de ignorar. A rua parecerá fria, indiferente, como o olhar de Odete segundos antes de humilhá-la. Com a mão trêmula, puxará uma pequena garrafinha de água da bolsa, tomará um gole e se levantará com dificuldade. O salto quebrado simbolizará a ruína que começava não só externa, mas dentro dela. A pele ardendo do tapa, porém, não doerá tanto quanto a constatação de que ninguém naquele mundo luxuoso nunca a quis de verdade. A vida de Ivan ficará ainda mais complicada, mesmo depois do rompimento oficial com Heleninha. Após anos de desgaste emocional, brigas, recaídas e tentativas frustradas de reconstrução, o executivo decidirá virar a página e assumir de vez o que sente por Raquel, a mulher que se tornará não apenas sua parceira amorosa, mas também uma figura que representa ética, coragem e superação. No entanto, mal saberá ele que essa escolha afetará diretamente seu futuro profissional e até sua liberdade. Odete Reutemann, furiosa com a reaproximação entre o ex-genro e a ex-feirante, passará a mover suas peças em silêncio. Quando descobrir que a empresa de Raquel, a Paladar, venceu a licitação para fornecer as refeições de bordo da TCA, empresa aérea sob o controle dos Reutemann, ela perderá o controle. Desconfiada, a vilã interpretará o sucesso da Paladar como um favorecimento pessoal orquestrado por Ivan. A partir daí, iniciará uma série de ameaças e manobras jurídicas que transformarão a vida do administrador em um inferno. A executiva não deixará barato. De forma fria e estratégica, chamará Ivan para uma reunião a portas fechadas em sua cobertura no Leblon. O tom será ríspido, mas aparentemente cordial. Ela oferecerá uma taça de vinho, recusada por ele, antes de ir direto ao ponto. Você conseguiu quebrar nossos acordos nas duas frentes, Ivan. Você favoreceu a sua ex-namorada fornecendo informações privilegiadas sobre nossos fornecedores. Acusará ela sem pestanejar. Ivan, visivelmente surpreso, retrucará com firmeza. Eu não fiz nada disso, Odete. Eu nunca participei das negociações entre a TCA e a Paladar. Isso foi responsabilidade da equipe comercial e da presidência. Odete, no entanto, mostrará que já tem provas. Ela tirará de dentro de uma pasta de couro uma série de documentos e, por fim, uma sequência de fotos reveladoras. Nas imagens, Ivan e Raquel aparecem jantando em um restaurante sofisticado, rindo, trocando olhares afetuosos. Isso aqui não parece uma imagem de duas pessoas que não têm se visto, Ivan. Você entende a gravidade da situação? Disparará ela com um sorriso cínico. Você tem uma multa de R$300 mil para pagar por estar expondo a Heleninha dessa forma. Ivan ficará chocado. Uma multa? Por quê? Por ter jantado com alguém de quem eu gosto? Você não acha isso um pouco demais? Odete, implacável, prosseguirá. Além da multa, a TCA vai processar você por espionagem empresarial, entre outras coisas, claro, a não ser que você faça as pazes com a Heleninha e volte para casa. A proposta cairá como uma bomba. Ivan ficará sem reação por alguns segundos, antes de recuperar o fôlego e perguntar: Você está me chantageando? Claro que não. Que forma chula de falar. Até porque eu não estou te chantageando. Eu estou te perguntando se você segue sendo da minha família, só isso. Porque para mim, família é família, argumentará Odete com o ar de superioridade habitual. Ivan tentará manter a calma, mas sua indignação ficará visível. Ele argumentará que não sabia que a empresa de Raquel,
havia comprado a Fly Food, antiga fornecedora da TCA que estava prestes a falir, e que isso foi uma decisão de negócios legítima, sem interferência dele. Mas Odete não aceitará explicações. Você não vai precisar convencer a mim, Ivan. A gente está falando de um processo. É bem mais complicado. Isso acaba com a reputação de qualquer executivo. E a gente tem um acordo por escrito sobre protocolos em caso de separação que você não está cumprindo. O clima esquentará quando Ivan, já no limite, questionar. Você vai me cobrar uma multa porque eu jantei com a Raquel? Odete, com frieza cortante, confirmará. Eu sou do tipo que cobra tudo, a não ser que você tope a minha proposta de voltar para casa e dar uma chance para o seu casamento com a Heleninha, o que nem é um pedido tão absurdo assim. Ivan, então, deixará claro que não se renderá à chantagem emocional, jurídica ou empresarial. Eu gosto muito da Heleninha. Posso até dizer que a amo, mas nunca ficaria com ela assim. Se você achar que é melhor me demitir, me processar, pode ficar à vontade, porque eu não fiz nada de errado. A tensão entre os dois atingirá um ápice. Odete, acostumada a controlar tudo e todos, não admitirá estar perdendo o domínio sobre Ivan, muito menos para alguém como Raquel, que representa o oposto de sua visão elitista e preconceituosa. A empresária ameaçará envolver o jurídico da TCA e ainda sugerirá que Heleninha poderá entrar com uma ação por danos morais, já que se sente humilhada ao ver o ex-marido nos braços da rival. Você quer mesmo ir por esse caminho, Ivan? Nós dois sabemos que não vai terminar bem para você. Mas Ivan, embora abalado, deixará claro que não voltará atrás. Sua lealdade a Raquel, agora reforçada, será maior do que qualquer conveniência social ou pressão externa. A chantagem de Odete se tornará pública nos bastidores da TCA, causando desconforto entre os funcionários, especialmente entre os que respeitam o trabalho ético do executivo. Nos corredores da empresa surgirão comentários maliciosos. Alguns aliados de Odete tentarão pintar Ivan como traidor da companhia, espalhando rumores de que ele teria vazado informações sigilosas. Outros, como Bartolomeu e Celina, ficarão ao lado dele, defendendo sua integridade e levantando suspeitas sobre as verdadeiras intenções de Odete. Enquanto isso, Heleninha, fragilizada, ouvirá boatos e confrontará a mãe. Você ameaçou o Ivan, mãe? Me diz que não. Odete disfarçará. Claro que não, minha filha. Eu apenas o chamei para conversar. Um homem que ainda ama você, no fundo, precisa apenas de um empurrãozinho para voltar para casa. Mas Heleninha começará a desconfiar. Cansada de ser usada como moeda de troca e percebendo que talvez sua mãe esteja manipulando todos ao redor, inclusive ela mesma, ela passará a refletir sobre sua própria liberdade. Embora ainda ame Ivan, sentirá que essa tentativa forçada de reconciliação não é justa com ninguém, muito menos com ela. Enquanto isso, Raquel, mesmo sem saber dos bastidores da chantagem, sentirá a tensão nos encontros com Ivan. Ele se mostrará mais cauteloso, mais introspectivo. Tentará protegê-la das consequências e evitar que ela se torne alvo de novas armações. Raquel, no entanto, não aceitará ser poupada. Se você está sofrendo por minha causa, Ivan, então a gente tem que enfrentar isso juntos. Eu não aceito ser um problema na sua vida. Se for para esconder que a gente está junto, então não tem por que continuar. O romance entre os dois, apesar da sintonia e da paixão, será posto à prova mais uma vez. A sombra de Odete, sua influência e suas ameaças legais se tornarão obstáculos quase intransponíveis. E com cada novo passo que Raquel der rumo ao sucesso profissional, mais incomodada a vilã ficará, intensificando ainda mais o jogo sujo nos bastidores corporativos. Para tentar livrar-se da acusação de espionagem, Ivan recorrerá a advogados que encontrarão brechas no contrato de confidencialidade, alegando que não houve troca de informações sensíveis, tampouco provas concretas de vazamento de dados. Mas o caso ganhará proporções maiores quando Odete insinuar que Raquel pode ter usado sedução como ferramenta de manipulação. A vilã convocará uma coletiva de imprensa para esclarecer o envolvimento da Paladar com a TCA, tentando manchar a reputação de Raquel publicamente. A repercussão será devastadora. Raquel receberá ligações de clientes cancelando encomendas,
O restaurante será alvo de protestos orquestrados por aliados de Odete, e jornalistas começarão a especular sobre a suposta relação entre o sucesso da empresa e o romance com Ivan. A crise tomará conta de todos os núcleos. Sardinha tentará ajudar, investigando quem forneceu as fotos a Odete, descobrindo que foram tiradas por Mário Sérgio, contratado a mando de Marco Aurélio. A aliança entre Marco Aurélio e Odete voltará a se consolidar com o objetivo de destruir a imagem de Ivan e, por tabela, enfraquecer Raquel. Desmascarada, Fátima fica na pior e perde César para Odete. Maria de Fátima irá do céu ao inferno em questão de dias. Depois de retornar de uma temporada luxuosa em Paris, ao lado de Afonso Reutemann, ela se verá no centro de um vendaval de traições, perdas e humilhações públicas. A vilã será desmascarada, traída pelo amante e expulsa da mansão Reutemann com uma mão na frente e outra atrás. Como se não bastasse o golpe do destino, descobrirá que César, seu cúmplice e amante, está nos braços de ninguém menos que Odete Reutemann. Tudo começará com a volta triunfal de Fátima e Afonso ao Brasil. O casal desembarcará no Rio cercado de paparazzi, com direito a flashes, entrevistas e uma aura de riqueza e sucesso. Ela usará roupas importadas, sapatos de grife e exibirá uma confiança típica de quem se julga no topo do mundo. Durante os primeiros dias, o casal será assunto em colunas sociais e eventos da alta sociedade, com Fátima agindo como se fosse a nova princesa dos Reutemann. Mas por trás do glamour, a instabilidade começa a surgir silenciosamente. Afonso, cada vez mais distante e desconfiado, passará a evitar intimidades com a esposa. A rotina entre os dois ficará fria, e ele demonstrará um cansaço crescente com os caprichos e as atitudes egoístas de Fátima. Percebendo que está perdendo o controle da relação, ela decide que precisa garantir seu lugar de vez na família. Como plano final, resolve engravidar. Mas o filho que carrega não é de Afonso. A criança é fruto de uma relação clandestina com César Ribeiro. Determinada a manter as aparências, Fátima esconde a paternidade da criança e começa a pressionar Afonso a anunciar a gravidez como um marco na união do casal. Ela acredita que, com um herdeiro, consolidará sua posição e terá acesso vitalício à fortuna dos Reutemann. No entanto, Sardinha, fiel aliado de Solange e ainda revoltado com a armação da vilã contra a amiga no passado, continua atento. Ele já vinha reunindo provas de que Fátima escondia algo, e o estopim acontece quando ele a vê entrando em um flat na Zona Sul, tarde da noite com César. Intrigado, Sardinha consegue, por meio de um conhecido que trabalha na portaria, imagens das câmeras de segurança do prédio. Nas imagens, Fátima aparece sorridente ao lado de César, entrando de mãos dadas no apartamento. Ele imprime as fotos, anexa mensagens comprometedoras encontradas em uma rede social, deixada aberta por César em uma lan house, e entrega tudo a Afonso. O empresário, em choque, engole a dor e planeja tirar a história a limpo. Em uma tarde tensa, Afonso finge que vai para uma reunião e volta mais cedo para casa. Ao notar a ausência de Fátima, vasculha o quarto e encontra indícios de que ela saiu para um encontro. Guiado por uma mistura de raiva e angústia, dirige até o apart hotel que consta nas imagens. Lá, ao subir discretamente até o andar indicado, escuta risadas e conversas abafadas. Bate à porta. Após um breve silêncio, César aparece vestindo apenas uma toalha. Afonso entra sem pedir licença e dá de cara com Fátima em lingerie, sentada na cama. A cena é devastadora. Fátima tenta se explicar, mas Afonso a interrompe com frieza. Você me fez de idiota esse tempo todo. Está grávida de outro homem e ainda tem a coragem de me olhar nos olhos. O empresário sai visivelmente abalado e no mesmo dia manda arrumar as malas da vilã. Sem direito a explicações, ela é posta para fora da mansão, com apenas algumas sacolas e uma passagem só de ida para a humilhação pública. A situação se complica ainda mais quando Fátima decide ir atrás de César para tentar resgatar o que resta da relação. Ela consegue o endereço de um hotel 5 estrelas, onde ele estaria hospedado. Acredita que terá uma conversa definitiva, talvez até reatar o romance. No entanto, ao chegar no local, tudo desmorona.
Após convencer o recepcionista a permitir sua entrada, sobe ao andar indicado. Ao bater na porta, escuta risos abafados, força a maçaneta, e o que vê a deixa sem reação. Diante dela, César aparece de braços dados com Odete Reutemann, os dois rindo com taças de champanhe nas mãos. Fátima paralisa. César, o que é que você está fazendo aqui? Pergunta em estado de choque. Odete, fria como sempre, ergue a sobrancelha e responde. Querida, eu diria que você chegou tarde demais. César tenta explicar, mas Fátima está inconsolável. Ela grita, chora, acusa os dois de traição e se joga sobre Odete, que revida com palavras afiadas. Você nunca passou de uma golpista barata. A diferença é que eu sei jogar. E joguei melhor que você. A discussão atrai seguranças do hotel, que acabam escoltando Fátima até a recepção, sob olhares constrangidos de hóspedes e funcionários. De volta à rua, com a maquiagem borrada e os cabelos desgrenhados, Fátima senta-se no meio-fio e tenta entender como perdeu tudo em tão pouco tempo. O telefone toca. É um número desconhecido. Ela atende esperançosa, mas desliga em silêncio após escutar a voz de Sardinha do outro lado, dizendo apenas: agora você sabe como a Solange se sentiu. A partir daí, Fátima enfrentará dias ainda mais duros. César desaparecerá, evitando qualquer tipo de contato. Odete, por sua vez, começará a espalhar nos bastidores que está educando o rapaz para algo maior. Rumores indicarão que o novo casal prepara um golpe bilionário. Fátima, agora sozinha e grávida, perceberá que se tornou descartável, tanto para o marido quanto para o amante. Enquanto isso, Raquel tomará conhecimento da queda da filha através de Poliana. A empresária, embora ressentida, se manterá firme e evitará reações precipitadas. Ela escolheu esse caminho, agora que arque com as consequências, dirá a Ivan. Com o nome envolvido em escândalos e sem ninguém em quem confiar, Fátima passará a frequentar clínicas particulares, tentando manter a gravidez saudável. Sozinha nas consultas, começará a escrever em um diário, questionando suas escolhas, seus amores e o preço que pagou por querer vencer a qualquer custo. Mas ainda restarão surpresas no caminho da vilã. E uma carta escondida em uma antiga bolsa de César poderá mudar tudo. Dias depois, enquanto tenta reunir o que sobrou de seus pertences na casa de uma antiga colega de curso, Fátima revirará os fundos de uma bolsa usada durante a viagem a Paris e encontrará um envelope endereçado a Odete Reutemann, escrito com a caligrafia de César. Curiosa, abrirá a carta e lerá um texto que revelará mais do que ela poderia imaginar. O amante vinha trocando informações com Odete desde muito antes do rompimento com Afonso. E a empresária já planejava usá-lo como instrumento de chantagem dentro da TCA. A mente ardilosa da vilã entra em ação. Ela decide que não será descartada tão facilmente. Com a carta em mãos, procura um advogado amigo da família, dizendo que pretende negociar sua segurança e garantir o futuro do filho que carrega. O advogado a aconselha a não agir por impulso, mas Fátima ignora e bate na porta da própria Odete Reutemann, no escritório da TCA, em plena manhã de sexta-feira. Odete, surpreendida com a ousadia da ex-nora, pede que ela seja escoltada até a sala de reuniões. Fátima entra com os olhos cheios de raiva e diz: ou você me devolve tudo o que me tirou, ou essa carta vai parar nas mãos do Ministério Público. A veterana empresária dá uma gargalhada seca e debochada. Você é ainda mais previsível do que imaginei, minha cara. O que me garante que você tem coragem para isso? O embate entre as duas é tenso. Fátima ameaça, mas percebe que Odete não se abala. A vilã, experiente em chantagens, diz que já sabia da existência da carta e que César agiu sob instruções. Você era só um degrau, agora já está fora do jogo, dispara gelada. Fátima sai humilhada mais uma vez, mas ao contrário das outras quedas, desta vez ela jura para si mesma que vai se reerguer, nem que tenha que usar a própria gravidez como moeda de troca. Ivan mal poderia imaginar que sua volta ao Brasil, depois de uma longa temporada fora do país, o colocaria novamente no centro de um turbilhão de intrigas corporativas e desvios milionários dentro da TCA. O administrador retornará à sede da empresa com a intenção de se recolocar com discrição,
buscando manter distância dos conflitos e focar apenas em sua função administrativa. Mas ao analisar alguns relatórios financeiros, seu faro para irregularidades despertará. O que parecia apenas um detalhe técnico em um orçamento se revelará o fio da meada para expor um esquema de corrupção milionário, chefiado por ninguém menos que Marco Aurélio, o poderoso e temido CEO da TCA. Tudo começará de maneira sutil. Ivan solicitará um levantamento interno sobre os custos da área de marketing, apenas como parte de um processo de rotina. No entanto, ao bater os olhos nos valores referentes à última campanha publicitária da empresa, ele se mostrará surpreso com os números. "Isso aqui está estranho demais", comentará em voz baixa. Ele folheará o dossiê mais de uma vez, franzirá a testa e fará anotações à parte, cada vez mais desconfiado. A discrepância de valores saltará aos olhos. Os custos do projeto de divulgação de um novo produto da TCA estarão muito acima do padrão praticado no mercado. Ivan, meticuloso, pedirá auxílio a Luciano, um dos assistentes financeiros da empresa. "Luciano, você pode me fazer um favor? Confirma esses valores aqui. E, se puder, compara com pelo menos 3 propostas de mercado para projetos semelhantes", pedirá ao administrador, em tom firme, mas ainda discreto. Luciano, receoso, demorará a responder. "Ivan, esse projeto passou diretamente pelo Mário Sérgio. Ele mesmo disse que estava tudo aprovado pela presidência. Sei lá, talvez seja melhor deixar isso quieto", sugerirá o jovem, visivelmente nervoso. Mas Ivan não aceitará se calar. "Se estiver tudo certo, ótimo. Mas se não estiver, a gente precisa saber. Não dá para fingir que não viu, Luciano", insistirá Ivan, reforçando que sua motivação é proteger a empresa. O assistente então cederá e trará os dados no dia seguinte. A campanha está superfaturada em 34%. Ivan ficará chocado. "Esse negócio tem cheiro de maracutaia", dirá ele, cerrando os punhos sobre a mesa. Sem perder tempo, decidirá ir até a sala de Mário Sérgio. Baterá à porta, entrará e colocará o dossiê sobre a mesa do executivo de marketing. "Olha, Mário Sérgio, você sabe que eu não sou de caçar problema. Pelo contrário, eu gosto de fugir de problema. Mas esse orçamento de marketing aqui realmente não se justifica. Está muito caro", dirá, com a voz calma, mas firme. A resposta de Mário Sérgio será seca e provocativa. "Eu não sabia que o seu departamento cuidava do orçamento do meu departamento. O CEO da empresa está ciente e de acordo com o investimento desse projeto. Mais alguma coisa?", retrucará o executivo, encerrando a conversa com um sorriso irônico. Ivan sairá da sala ainda mais desconfiado. No corredor, respirará fundo. O sangue lhe subirá à cabeça. Ele começará a suspeitar que o envolvimento de Marco Aurélio no caso é mais profundo do que parece. E, por mais que queira se manter distante de confusão, o senso de justiça falará mais alto. De volta ao seu escritório, Ivan ligará para Heleninha, tentando desabafar. "Tem coisa errada na TCA, Helena. Muito errada. E o problema é que envolve gente graúda, gente perigosa." A mulher do outro lado da linha o alertará. "Ivan, você conhece o Marco Aurélio. Você sabe com quem está lidando. Só não vai colocar sua cabeça a prêmio, por favor." Mesmo com o conselho da esposa, Ivan decidirá seguir adiante. Mandará uma solicitação formal ao setor jurídico para análise dos contratos assinados por Mário Sérgio. No mesmo dia, chamará Marco Aurélio para uma conversa reservada. Ao entrar na sala do CEO, perceberá o clima carregado. Marco Aurélio já estará ciente da movimentação e o receberá com um sorriso gelado. "A gente está falando de um superfaturamento de 34% em cima do preço médio de mercado", alegará Ivan, direto ao ponto. Marco Aurélio manterá a calma, mas seu tom será de provocação. "E aonde você quer chegar, Ivan? Por acaso você está dizendo na minha cara que acha que eu estou roubando? É isso? Só para eu entender qual é o seu objetivo com essa conversa." Ivan manterá a postura. "O meu objetivo é sempre defender os interesses da empresa." Mas o executivo-chefe retrucará com frieza. "Os seus objetivos já precisam de alinhamento, porque quem defende os interesses da TCA como um todo, aqui sou eu. Você tem que defender os interesses do seu departamento. Esse projeto é do seu departamento, Ivan?" A tensão entre os dois aumentará.
Ivan respirará fundo, tentando conter a raiva. Eu sou parte da empresa, Marco Aurélio, e como parte, eu me sinto no dever de zelar por ela, seja qual for o departamento envolvido. Marco Aurélio, com voz baixa e carregada de veneno, finalizará a conversa com um golpe pessoal. Eu sei bem como é complicado ser casado com uma Reutemann e, ao mesmo tempo, trabalhar aqui na TCA. Às vezes, a gente pode achar que também é dono da empresa, mas não é. Ivan sairá calado da sala, mas por dentro estará fervendo. Ele perceberá que Marco Aurélio não está apenas ciente dos desvios, como é o responsável direto por eles. A máscara começará a cair, e mesmo sem saber ao certo com quem contar, Ivan decidirá investigar mais a fundo. Nos dias seguintes, Ivan passará a chegar mais cedo à TCA. Ele começará a revisar contratos antigos, escavar arquivos que estavam esquecidos em pastas digitais e físicas. Descobrirá que o superfaturamento não é um caso isolado. Diversos contratos assinados por Marco Aurélio e Mário Sérgio seguem o mesmo padrão. Valores acima do mercado, empresas prestadoras sem histórico, CNPJs recém-criados. Tudo cheirando a fraude. Durante uma madrugada insones, Ivan decidirá visitar os escritórios de uma das prestadoras de serviço citadas em um dos contratos. Ao chegar no endereço, encontrará uma porta fechada com uma placa improvisada. Mudamos de endereço. Ao questionar vizinhos, ouvirá: essa firma nunca funcionou aqui não. Era só caixa de correio. Passava um motoboy de vez em quando, mas ninguém trabalhava aqui. A partir daí, não haverá mais dúvidas. A TCA está sendo usada para lavar dinheiro, e os envolvidos estão no topo da cadeia. Ivan, então, buscará aliados. Tentará uma conversa com Raquel, que já teve enfrentamentos com Marco Aurélio no passado, mas ela recusará se envolver diretamente. Eu sei do que esse homem é capaz, Ivan. Já tentei derrubar ele antes e quase perdi tudo. Toma cuidado, aconselhará. Sem apoio interno, Ivan recorrerá a Renato, agora trabalhando em uma startup de tecnologia. Renato, eu preciso de alguém com know-how para cruzar dados, rastrear empresas e levantar os contratos frios. Isso que está rolando lá dentro é muito mais do que eu imaginava. Renato, relutante no início, topará ajudá-lo. Você está se metendo com cobra criada, Ivan. Mas se você tiver provas, a imprensa vai adorar isso. Assim, os dois começarão uma força-tarefa paralela, quase clandestina. Planilhas cruzadas, e-mails recuperados, escutas ambientais no estacionamento da TCA. Cada passo trará novos nomes à tona. Mas Ivan não saberá que Marco Aurélio também estará de olho nele. Ciente da movimentação nos bastidores, o CEO começará a articular sua retaliação, convocando reuniões a portas fechadas, vasculhando as mensagens de Ivan no sistema da empresa, tentando encontrar algo que possa usar contra o administrador. A guerra silenciosa dentro da TCA estará oficialmente declarada. Ivan agora deixará de ser apenas um administrador comprometido. Ele se tornará a maior ameaça à estrutura corrupta montada por Marco Aurélio. E enquanto Ivan cava mais fundo, novos documentos surgirão, revelando que parte do dinheiro desviado foi parar em contas no exterior. O esquema é mais amplo do que ele previa, e os riscos também. Celina arma plano contra Fátima e expõe segredo chocante sobre gravidez. Uma reviravolta surpreendente colocará Maria de Fátima contra a parede. Tudo começará quando a vilã anunciar para toda a família que está grávida de Afonso Reutemann. A notícia cairá como uma bomba na mansão, especialmente para Celina, que não acreditará na história nem por um segundo. A irmã de Odete já vinha desconfiando do comportamento da nora e, após vasculhar discretamente os passos de Fátima, descobrirá que a influenciadora digital tem se encontrado às escondidas com César, o modelo que antes se envolveu com a própria Odete. Determinada a proteger o sobrinho, Celina não perderá tempo e decidirá usar a mentira como arma contra a mentira. Forjando um exame de infertilidade, ela procurará Fátima em um momento em que estiver sozinha na casa e fará questão de confrontá-la com sangue frio e deboche. Fátima, eu tenho certeza que esse bebê não é um Reutemann. O meu sobrinho teve cachumba aos 8 anos. O Afonso é estéril, dirá a dondoca, jogando a informação como se fosse uma faca.
Atordoada, Fátima tentará manter a pose, mas sua expressão entregará tudo. Como assim? Estéril. Isso é mentira. Ele nunca falou nada disso para mim, dirá gaguejando, enquanto encara o papel que Celina lhe entrega. O exame, com timbre falso de um laboratório suíço, parecerá autêntico. Está aqui, pode olhar. Esse filho que você está esperando pode ser de qualquer um, menos do Afonso, cravará Celina, com a segurança de quem sabe que a outra está prestes a desabar. Fátima tenta se defender, mas acaba confessando tudo. Encurralada, Fátima começará a andar de um lado para o outro na sala, tentando pensar numa forma de reverter a situação. Mas cá sem saída, acabará soltando o que Celina queria ouvir desde o início. Calma, Celina. Eu não falei nada disso. Faltam meses para eu completar 2 anos de casada e receber os dólares que eu tenho direito. Eu não vou sair desse casamento sem nada, dirá, já suando frio. A resposta será suficiente para Celina ter certeza de que o filho não é de Afonso. Com um sorriso cínico no rosto, ela retrucará. Ah, então você está admitindo que o bebê é de outro? Que bela cláusula de fidelidade a senhora cumpriu, hein? Dirá, lembrando que o contrato de casamento entre Fátima e Afonso estipulava condições rígidas sobre traição. Você não pensou que eu leria aquele contrato? Que eu entenderia que você só se casou com meu sobrinho por interesse? Pois saiba que eu li tudo, e cada parágrafo será usado contra você. Continuará Celina impiedosa. Sem saída, Fátima perderá o controle e ameaçará expor um dos maiores segredos de Celina, sua sociedade oculta com Raquel na Paladar. Você acha que é esperta, né? Mas se eu abrir a boca e contar para Odete e para Heleninha que você meteu dinheiro naquela lanchonete ordinária da Raquel, quem você acha que sai perdendo? Dirá a megera com o rosto vermelho de raiva. Celina não se intimida e ameaça destruir Fátima. Mas Celina não será do tipo que se deixa abalar por ameaças. Ela dará uma gargalhada sarcástica, ajeitará os brincos e caminhará lentamente em direção a Fátima. Você vai mesmo querer jogar esse jogo comigo, garota? Eu não sou uma dessas que você engana com filtro de Instagram e carinha de santa. Eu te conheço, Fátima. Desde o primeiro dia, eu te li como um livro aberto. A tensão aumentará ainda mais quando Celina disser com todas as letras que não permitirá que um bastardo cresça sob seu teto. Um bastardo dentro da minha casa, eu não vou tolerar. Eu te dou até amanhã, Fátima, para pedir o divórcio e sair desse casamento com um mínimo de dignidade. Se você não fizer isso, eu vou resolver essa situação do meu jeito. E eu te garanto que vai ser muito pior para você. Ameaçará com frieza. A golpista, acuada, tentará negociar, mas será interrompida com um gesto de desdém. Você não está em posição de pedir nada. Ou você sai por vontade própria, ou vai sair algemada, desmoralizada e sem um centavo. Avisará a tia de Afonso antes de deixar a sala com passos firmes. Fátima entra em colapso e tenta acionar César. Sozinha, Fátima desabará no sofá, chorando de raiva e desespero. Em seguida, pegará o celular e ligará para César. Atende, pelo amor de Deus, atende, dirá com a voz trêmula. Ao ser atendida, despejará tudo. César, a Celina descobriu tudo. Ela tem um exame. Ela disse que o Afonso é estéril. Como eu fui tão burra? Gritará ao telefone, desesperada. Do outro lado da linha, César ficará mudo. Ele não esperava que a situação fugisse tanto do controle. Fátima, calma. Isso pode ser blefe. A gente precisa pensar, responderá, tentando manter a calma. Mas a moça não conseguirá ouvir mais nada. Eu tô ferrada. Se ela contar para Odete e para Heleninha, eu vou ser chutada dessa casa como uma vagabunda. Chorará. Enquanto isso, do lado de fora, Celina conversará discretamente com um advogado de confiança. Sim, doutor. Quero que reveja a validade do contrato de casamento entre meu sobrinho e essa oportunista. Se ela quebrou a cláusula de fidelidade, quero saber exatamente quais são as consequências legais. Ah, e precisamos acelerar isso. Antes que ela invente outro golpe, dirá, afiada. Odete e Heleninha sentem clima estranho e desconfiam. Na mansão Reutemann, os dias seguintes serão tensos. Odete perceberá que Fátima anda estranha, mais calada e agressiva do que de costume.
O que está acontecendo com essa garota? E por que a Celina está tão simpática ultimamente? Isso me cheira a armação, comentará a matriarca, com os olhos semicerrados. Heleninha, por sua vez, não deixará passar despercebida a mudança de comportamento da tia. Tia Celina anda misteriosa, não acha? Perguntará a Odete durante um café da manhã tenso. Mas Celina apenas dará de ombros e sairá pela porta com um leve sorriso nos lábios. Afonso também começará a estranhar os sumiços e as desculpas esfarrapadas da esposa. Em uma noite, ele a verá saindo às pressas pelo portão lateral da mansão. "Onde você vai a essa hora?" perguntará desconfiado. Fátima, nervosa, mentirá. "Fui comprar sorvete, tô com desejo", dirá, esfregando a barriga. Mas nada escapará dos olhos atentos de Celina, que já terá colocado um detetive particular para seguir cada passo da jovem. Fotos, mensagens, ligações, tudo estará sendo monitorado. Nova chantagem à vista. Percebendo que está cada vez mais encurralada, Fátima planejará um novo movimento ousado. Em uma tentativa desesperada, ela marcará um encontro com Marco Aurélio, tentando envolvê-lo em uma trama para manipular Odete. "Se eu cair, você cai comigo", dirá ela, ameaçando revelar os esquemas antigos entre eles, inclusive aqueles envolvendo a mala de dinheiro desviada. A megera estará pronta para tudo. Desde que consiga se manter como senhora Reutemann por mais alguns meses, até conseguir o dinheiro da cláusula contratual. Mas o cerco se fechará cada vez mais, e cada passo em falso poderá custar sua liberdade, ou até sua vida. Fátima decidirá enfrentar Celina cara a cara. Com os olhos cheios de fúria e o ventre já levemente saliente, ela invadirá a biblioteca da mansão, onde a tia de Afonso estará tomando um chá calmamente. "Você não vai me derrubar, Celina. Eu ainda sou a mulher do Afonso. E se esse filho for mesmo dele, você vai ter que me engolir", gritará batendo a porta. Celina levantará o olhar devagar, sem se abalar. "Pois vamos ver quanto tempo mais você aguenta fingindo, minha querida. Porque o mundo está desabando à sua volta, e a única que ainda não percebeu é você." Enquanto isso, o detetive contratado por Celina enviará novas fotos diretamente para o celular dela. Imagens claras de Fátima entrando no prédio de César, sorridente durante a madrugada. O golpe final estará prestes a ser dado. A dondoca abrirá a galeria e mostrará uma das imagens para Fátima. "Reconhece esse porteiro? Foi ele quem confirmou sua entrada. Quer ouvir o áudio?" A vilã empalidecerá. A máscara, enfim, começa a rachar. No mesmo instante, Afonso chegará de viagem e será informado por Heleninha de que coisas estranhas andam acontecendo. "A Fátima está muito nervosa. O que foi que aconteceu enquanto você estava fora?" perguntará a irmã, provocando uma nova onda de desconfiança no rapaz. No topo da escada, Celina observará tudo com as mãos cruzadas e um leve sorriso nos lábios. O jogo está virando. E, no quarto de hóspedes, Fátima trancará a porta, respirará fundo e pegará um teste de DNA em cima da cômoda. Ela tremerá ao ler o envelope com seu nome. A verdade está a um fio de ser revelada. E dessa vez, nem o tempo, nem o dinheiro poderão protegê-la.